Construção isenta do INSS de obras. O exemplo que eu trago para vocês hoje é de uma construção que devia mais de R$ 65 mil de INSS de obra e que o dono não precisou pagar nada. Isso mesmo, nós conseguimos, através de análise, planejamento, que essa obra fosse totalmente isentada e que o dono conseguisse emitir a CND da obra. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Kleber Santana, eu sou engenheiro civil, especialista na área de custos e regularização de obras junto à Receita Federal. Aqui tem bastante vídeos falando sobre INSS de obras, sobre como reduzir o tributo, tudo de forma legal. Mas vamos para um exemplo que tem muito conteúdo aqui nesse vídeo. O cliente nos procurou, pois ele vendeu a casa e o comprador diz o seguinte para ele: para que a gente avance a nossa negociação, eu preciso da CND. O que é CND? É uma certidão negativa de débito, atestando que essa obra não deve nada da Receita Federal. O comprador ele tem conhecimento, então ele quis ter respaldo solicitando esse documento ali ao vendedor. E o vendedor ficou perdido e nos procurou: Kleber, o que é isso? O que é CND? O que é INSS de obra? Aí eu perguntei para ele: você pagou o INSS dessa obra? Ele falou: não lembro. Não lembro, procurou lá nos documentos e não conseguiu localizar nada que teria pago essa dívida junto à Receita Federal. Aí nós solicitamos uma procuração para analisar o caso dele. E aí, o primeiro documento que ele nos enviou foi o alvará da obra. Como vocês podem ver aqui, as características do alvará. É uma obra em um terreno de 333,01 metros quadrados. Um terreno, né? Área de construção 420,2 metros quadrados. Tipo de residência, residência unifamiliar. Com base nesse documento e analisando ali toda a situação da obra na Receita Federal, nós fizemos o cálculo. Vamos lá, para vocês entenderem o cálculo. Para fazer o cálculo, eu utilizo essa planilha aqui, que eu disponibilizo para vocês aqui gratuitamente, está aqui na descrição do vídeo. Planilha aqui que a gente utiliza totalmente atualizada. E vamos começar aqui a alimentar essa planilha. Como falei, a obra é de 420,2 metros quadrados. Então, eu vou informar essa informação aqui. Aqui na planilha, eu só preciso informar os seguintes campos: área construída e o valor do VAL, tá? Eu vou pegar o valor do VAL na Bahia, porque essa obra é na Bahia. Se você tiver em outro estado, você precisa pegar o valor do VAL do estado que você está fazendo o cálculo da obra. Eu disponibilizo gratuitamente todos os meses essa tabela aqui, com o VAL atualizado. Então eu vou aqui Bahia, vou atualizado aqui de março, e vou pegar aqui residência unifamiliar, que é essa aqui, residência unifamiliar. Essa última coluna aqui é R$ 2.663,67. Então volto lá na planilha, R$ 2.663,67. Pronto. Essa obra deu INSS a pagar de R$ 65 mil. Foi esse primeiro dado que nós fornecemos ao cliente. Só que, como era uma obra que ela iniciou aqui, dá para ver que com base no alvará, ela iniciou o alvará foi emitido em 11/12/2018, então ela iniciou em 2018. Nós solicitamos para o cliente mais documentos. Quais foram esses documentos? Nós solicitamos também o ABITS, tá? Veja aqui o ABITS aqui. O ABITS é de 31/8/2020. Presta atenção nessa informação. Como essa obra iniciou em 2018 e finalizou em 2020, perante a Receita Federal, essa obra não deve mais nada. Por quê? Porque já se passaram 5 anos fiscais
e a Receita Federal não cobrou esse meu cliente. Algo inédito, porque a Receita Federal está aprimorando cada vez mais o seu sistema de cobrança e passa tempo, ela envia uma carta. Então, antes de chegar ali no 5 anos fiscal, a Receita Federal ela vai lá e cobra o cliente. Olha, você está devendo aqui R$65 mil de INSS de obra. Tanto é que tem muitos clientes que falam, Kleber, eu vou deixar passar 5 anos. Não recomendo, porque se você regularizar sua obra antes de 5 anos, você consegue aí alguns incentivos para reduzir. Por exemplo, essa obra aqui mesmo, se meu cliente tivesse regularizado ela antes ou tivesse notificado pela Receita Federal, nós iríamos conseguir reduzir o INSS dela aqui para em torno de 30, 35 mil. Ou seja, nós conseguiríamos uma redução aqui em torno de R$50 mil de redução. Tá? Então, não vale a pena esperar passar os 5 anos, porque esse caso aqui, como eu falei, é um caso inédito. Tanto é que quando a gente começou a analisar a documentação do nosso cliente, nós também nos analisamos se não tinha uma cobrança fiscal. Porque às vezes a Receita enviou a carta, o cliente não teve conhecimento dessa carta e ela abre um processo fiscal. Quando ela abre um processo fiscal, já vai para a parte de multa, que é essa multa aqui que pode chegar a 225% do débito. Que aqui, em vez de R$65 mil, esse tributo aqui poderia ser R$148 mil. Então, não faça o que esse cliente fez. Ele teve a sorte da Receita não notificar, de não levar para um processo fiscal. E aí, o que a gente fez? Então, ao invés desse meu cliente pagar aqui R$65 mil, como a obra dele concluiu em 2020, ele tem 5 anos fiscais. O que é 5 anos fiscais? A Receita conta 21, 22, 23, 24 e 25 completo. Então, as obras que concluíram em 2020, agora em 2026, elas são isentas de INSS de obras. As obras que concluírem em 2021, elas só serão isentas do INSS da obra a partir de 2027. Você tem que fazer essa conta. Kleber, se essa obra começou em 2018 e ela concluiu em 2021, esse ano ela não é 100% isenta. Ela é parcialmente decadente. E aqui no meu curso, que eu tenho o curso completo aqui, eu ensino como vocês fazerem o cálculo. Você não vai conseguir isentar ela totalmente, mas você vai conseguir aplicar a decadência parcial. Tá? É um cálculo que eu ensino lá, disponível em planilha, e ainda nessa decadência parcial você ainda consegue outros descontos. Então, se atenta a esses detalhes, no curso a gente ensina isso aqui tudo muito passo a passo. Kleber, mas se ela é isenta, eu preciso fazer algum processo? Sim, você precisa fazer um processo para que imita a certidão. Não é só o fato dela estar isenta na Receita Federal que sua obra está regularizada, que foi o caso desse cliente. O comprador exigiu a CND da obra, certidão negativa de débitos. E aí a gente tem que fazer o processo. E detalhe, pessoal, essas obras, quando elas são totalmente isentas, obra 100% decadente, a maioria das vezes ela passa por auditoria, ou seja, o cliente é intimado para fornecer documentos comprovando que tem isenção naquela obra. Então, precisa ser um processo muito bem feito, tá? Então, você vai acessar aqui o Cero, acessar o Cero, fazer todo o processo e no final lá ele vai estar totalmente zerado, você não vai pagar nada, você vai transmitir e vai sair a CND. Repito, deixa eu voltar aqui no Cero, aqui ó, acessar o Cero, vai sair o processo zerado e vai emitir a CND. Repito, pessoal, reforçando, a maioria dos processos desse tipo de obra isenta, eles são auditados, então a Receita vai intimar para que não ocorra fraude, né? Porque eu posso muito bem falar que essa obra, suponho que esse habite seja de 2021, 2022, eu vou lá para ter acesso a essa isenção de forma fraudulenta, informar que essa obra concluiu em 2020. E aí a Receita, olha, você informou que essa obra aqui concluiu em 2020. Você tem documento que comprova? Cadê o habites? Então, precisa se atentar a esses detalhes, porque a Receita ela audita muito esse tipo de obra.
E aí, com base no processo que a gente faz, a gente consegue emitir aqui a CND sem custo nenhum. Tá? Se você está aí com a obra que concluiu em 2020, você pode, através do nosso curso, você vai ter esse embasamento. Se você está com a obra que concluiu antes de 2020, mas concluiu em 2021, 2022, ela é parcialmente decadente, e aí você vai ter descontos também bem representativos, bem relevantes. Então, aqui no curso eu ensino tudo isso de forma detalhada. Eu vou deixar o link do curso aqui abaixo do vídeo, para que vocês possam acessar e conhecer o meu treinamento. E também tem um link tanto da planilha como a tabela VAL, para que vocês peguem aí e façam o cálculo. Tá? Se ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo do vídeo. Clique no link aqui no Instagram para você falar comigo. E até o próximo vídeo.